E daí as moças, as bruxas, né? As bruxas entram nas florestas, levita, você não entendeu nada? Nós explica. E ainda faz análise do imaginário. Vamos lá, vocês pedirem, a gente vai falar do filme A Bruxa. Sim, a gente não vai falar de tudo porque é análise do imaginário. A gente vai escolher duas coisas para fazer e essa pesquisa foi feita em conjunto com o meu grupo de estudos Jogos Imaginários, mais especificamente Luiz Roveran, que faz um projeto super legal com música e videogame. Segue ele aí num bando de redes que ele tem. E hoje a gente vai falar de A Bruxa. Importante você saber, a história segue Thomasin, certo? A menina, certo? Guarda isso na cabeça. 2. O personagem mais legal depois de Thomasin é o Bode. Obrigada. Então sim, a gente vai falar dele. E 3, obviamente a gente tem que falar sobre a Inquisição. Então vamos começar aqui. Thomasin começa lá, a bruxa, tá com a cara da Thomasin, a família dela sendo expulsa da congregação deles, ela tem que morar lá na beira da floresta, sem amigos, sem ninguém, tudo tadinho. E daí começa a rolar uma coisa esquisita na floresta, né? O irmão dela some, os outros irmãozinhos começam a olhar pro Bode e chamar ele de Black Phillip, e ela tá tentando dizer que a entidade maligna é o Bode, enquanto a família acha que é ela. E eu sei que não é um filme de terror normal, ou seja, não tem um bando de jumpscare, você não passa... porém dá um pouquinho de medo sim, especialmente no começo, e especialmente na floresta. Algumas coisas são importantes de você entender. A primeira é, eu acredito que a floresta é uma divisão entre o mundo pré-cristão e o mundo pós-cristão. Na floresta tem um monte de simbologias que a gente podia falar, o coelho, o corvo, a própria cabana da bruxa, a bruxa do jeito que ela é no começo do filme, né? Que é aquela mulher que tipo é velha, mas daí fica jovem, que é super sedutora e etc. Porém, não é isso que a gente vai falar, mas é importante você saber isso, por quê? Porque o mundo cristão é extremamente relevante para o filme A Bruxa. A família fala como se falava na Idade Média, e eu acho que eles se utilizaram muito de um livro chamado Malleus Maleficarum, que aqui no Brasil foi lançado como Martelo das Feiticeiras, que era um guia de 1400 e bolinha, que ensinava a identificar, a perceber quais são as coisas malignas e como julgar bruxas. Esse livro foi extremamente importante para a história, porque na época já achavam que as mulheres eram meio estranhinha, meio bizarrinha, cometeu o pecado original, etc, etc. E esse livro veio para dizer que sim, mulheres são muito do mal, porque todas as bruxas nesse livro são mulheres. E ele realmente foi usado por muitos anos. Um dos autores desse livro acabou sendo queimado, né, e no final, porque ele ficou meio estranho. Porém, esse livro continuou sendo usado até pelos protestantes. Ele causou quase uma histeria em massa com relação à bruxaria e com relação a como identificar bruxas na Idade Média. Então, tudo isso que você vê da Inquisição, que foi bizarro, que foi estranho, né? Esse livro ajudou muito. E se você reparar, se você for atrás para ler esse livro, qual eu recomendo, que é um pedaço muito importante da nossa história, você vai ver que como identificar, o que as bruxas fazem, etc., tá tudo no livro, inclusive o final do filme, que é quando a Thomasin vai para aquela missa satânica. Os sabás, eles eram algo que existia realmente, ou existem até hoje, para quem segue as religiões pagãs, mas eles são tipo, vamos aqui falar olha, chegou a primavera, olha, chegou o inverno, é para isso, tá, gente? E, obviamente, o olhar da religião cristã para isso foi um olhar do mal. Então, eles diziam que durante o sabá, ou a missa negra, né? Por que negra, né? A missa sombria, acontecia, então, das bruxas fazerem sexos com o demônio. E muitas vezes elas estavam peladas e o demônio era invisível. E elas levitar de novo, levitar. Então é importante você entender que durante essa época o cristianismo estava muito preocupado em fazer com que as pessoas se tornassem cristãs. Então tudo que era das religiões antigas eles meio que assimilaram, às vezes de um jeito dizendo que era legal, às vezes de um jeito dizendo que era maligno. Uma dessas coisas é exatamente a questão da bruxa com os sabás. Outra dessas coisas é a figura do bode. A figura do bode existe em quase todas as mitologias pré-cristãs. Pan, Dionísio, Odin,
todos eles ou viravam bodes ou tinham bodes que os levavam. Geralmente são as divindades que estão associadas à fertilidade, à magia. Nessa época você tem que entender que magia significava conhecimento. E conhecimento é uma metáfora qual a Igreja Católica na época tinha um problema. Tanto que a maçã que a Eva come é a maçã do conhecimento. Todos esses rituais eram rituais de conhecimento e de fertilidade. O problema é que nesses rituais de fertilidade, obviamente a questão da família não necessariamente era levada de uma maneira como a religião católica leva. Então foi considerado algo horrível. Mas a figura do bode pré-cristã é uma figura quase do sagrado masculino. Você tem o grande deus cornífero, por exemplo, nas religiões celtas, é usado na Wicca até hoje, que é esse deus com muitos chifres, etc., que ele meio que cuida da magia, ele cuida da fertilidade. É, quiçá, a mais importante figura do sagrado masculino pré-cristão. Então você tem aí a bruxa Thomasin e o sagrado masculino com uma visão católica. Então vamos lá, o filme vai seguindo essa visão católica e você vê um monte de coisas acontecendo bizarrésimas, exatamente da mesma forma que o Maelus Maleficarum te dizia. Nossa, vai acontecer isso, nossa, vai acontecer aquilo. E tudo acontece, verter sangue, o menino passa mal, as crianças ser raptadas e tal. E dentro da religião cristã, o Luiz pontuou alguns lugares, eu acho que se você é conhecedor de Bíblia você vai perceber, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, a figura do bode começa a ser tratada como uma figura estranhinha. No final até Jesus diz, as ovelhas são legais, porque as ovelhas são puras, os bodes não são puros. Isso começa desde o Velho Testamento. Então o que era o deus cornífero, o deus da fertilidade, cara super legal, inclusive chifre, gente, representa conhecimento e representa magia, tá? O que eles fizeram foi magia ruim. Então vamos colocar essa imagem do demônio como um ser com chifres. Não é apenas o demônio, você tem Azazel, você tem Bafonete, são vários outros demônios da mitologia cristã que também têm chifres, indicando que eles têm esse conhecimento mágico, que nesse caso não é um conhecimento mágico muito legal. Então, essa figura do bode, você vai vendo que aos poucos ela para de ser uma figura sagrada que tem a ver com intimidade e ela começa a se tornar uma figura teriomórfica. Teriomorfia é quando a gente usa pedaços de animais em formas humanas para indicar que ele pode te matar e você pode passar mal. O chifre, garra e... Tá rolando uns barulhão, tudo bem? Vai, Flávia Gaza. O Gilbert Durand, que é uma das pessoas que a gente estuda, ele escreveu um livro chamado Antropologia dos... Nossa, gente... O Gilbert Durand, que é um desses caras que a gente estuda, que fala da antropologia das imagens, ele escreve algo muito interessante sobre a questão dos cornos. Eu vou ler pra vocês, porque é meio complexo, e depois a gente vai resolvendo. Ele fala o seguinte, ó. Os chifres dos bovíneos são um símbolo direto dos cornos da lua crescente, morfologia semântica que reforça por seu isomorfismo com a gadanha ou a foice do tempo de Cronos, instrumento de mutilação, símbolo de mutilação da lua crescente, que é o quarto de lua. Basicamente o que ele está dizendo é o seguinte, a gente retira desses animais e a gente coloca neles algo maléfico que tem a ver com o tempo devorador que vai te matar. E essas coisas geralmente estão associadas à noite, porque é quando a gente não pode ver, a gente tem um pouco mais de medo. Então a gente pega esse isomorfismo da lua, que inclusive aparece no final, na última cena lá, que é, claro, é de noite, e a gente coloca isso no animal, como se na noite a gente pudesse sofrer mais, morrer mais. E é basicamente isso que a figura do deus cornífero, ou de Pan, ou os bodes que acompanhavam Odin, foram sendo transmutadas para chegar nessa figura do Black Phillip. Porém, agora que está o grande pulo do gato, como a gente está acompanhando a história de Thomasin e não a história da mãe dela ou da família dela, você vê que no final, quando ela aceita ser uma bruxa e ela vai para o sabá bizarro, ela está livre. E essa é a parte louca. A parte louca é que no final das contas, no final das contas, o filme mostra pra você basicamente como é a visão da mulher durante a Idade Média e como ela se libertaria. E no final, a única maneira dela se libertar é sendo sim uma bruxa, aceitando que ela pode ter todas essas coisas aí dentro dela.
É um pouco estranho, mas é divertido, né? Então vamos lá. Recomendações de leitura para você, Maelos Maleficar, o Martelo das Feiticeiras, tem para vender, tá em português. Tem inclusive até um prefácio bem interessante que vai falar da passagem de como a Igreja Católica pega essas outras coisas, né, de outras crenças pagãs que vêm antes dela, para tentar incorporar e transformar. E é claro, deu muito certo e dá muito certo até hoje. A gente volta na semana que vem com mais uma análise do imaginário e a gente está considerando o Shadow of the Colossus. O que você acha? Conta pra gente nos comentários. Um beijo e até lá! O Gilberto Duran, que é um desses caras que a gente... A gata tentou pular na janela fechada. Bruxa, não é as bruxas entrando nas florestas? Levita? Você não entendeu nada? Nós explica. E ainda faz análise do imaginário. Gostou do Levita? Levita.